No nosso último encontro, a gente falou sobre aqueles 7 tipos principais de glamours, né? Fazendo uma associação com os 7 tipos que o Assagioli descreve na psicossíntese e também com os 7 raios da teosofia. Então, a gente vai lidar agora, a gente vai entrar num novo tópico, que é lidando com os glamours. Os vários glamours que acabamos de mencionar de modo algum completam a lista daqueles que possuímos ou que podem nos rodear. Mas essa divisão em categorias serve para indicar os vários tipos e também sugerir a qual classe de glamours temos maior propensão de acordo com o nosso tipo psicológico. Então, não é que assim a gente vai ter todos aqueles ou que a gente vai só o que está ali é o que a gente tem de glamour. Não, mas é um jeito da gente começar a se observar com maior clareza. Então, é mais para a gente se auto-observar mesmo. Para não ficarmos deprimidos pelo número quase esmagador de glamours que nos confrontam, quando voltamos nossa atenção para esse assunto, deveríamos perceber que muitos têm um valor e utilidade temporários. Há glamours em vários níveis, como já vimos, e um glamour superior pode nos ajudar a nos livrar de um inferior. Olha que interessante. Outro ponto é que a desglamorização deve ser um processo gradual. Ela deve ser feita a prestações. Se tentássemos nos livrar de todos os glamours ao mesmo tempo, ou mesmo completamente de uma só vez, não seríamos bem-sucedidos. E nossa inabilidade, por sua vez, intensificaria o nosso senso de frustração e fracasso no que diz respeito a esse glamour em particular. Então, no próximo parágrafo vai ficar um pouquinho mais claro para a gente. Que é então a orientação aqui do Assagioli? Temos que escolher um alvo, por assim dizer. Selecionar um glamour que é especialmente prejudicial, que a gente percebe que é aquilo que está mais atravancando o nosso desenvolvimento, trazendo a nossa consciência para o plano astral e nos concentrarmos nele, trabalhando lenta e firmemente e mantendo os outros de lado tanto quanto possível. Em seguida, temos que lembrar que um glamour não pode ser destruído subitamente. Ele tem que primeiro ser redirecionado, transmutado e elevado a algo superior. E a energia que estava se expressando através dele tem que ser usada de maneira mais construtiva. Então, para não ficar tão abstrato, tem um exemplo aqui para gente. Por exemplo, o glamour do apego possessivo. Então, pessoas que têm é, esse sentimento de posse em relação ao outro, em relação a coisas, ele pode ser direcionado, no fim das contas, o que ele está velando? Se a gente for pensar, cada glamour, que é uma forma mais emocional de ilusão, ele está velando algo maior. Ele está velando alguma qualidade que busca, no fim das contas, se expressar através de nós. Então, quando a gente observa um desses glamours que a gente tem em nós, ah, o nosso intuito não deve ser refutar ou não deve ser, não queria que isso estivesse presente em mim. Pelo contrário, né? É através disso que está se manifestando de um aspecto que por enquanto não é tão desenvolvido, que algo superior correspondente, lembra dos princípios herméticos? A lei da correspondência é uma das leis que atua aqui na nossa vida.
Então, a gente pega a correspondência inferior, ela está velando algo que está na correspondência superior. Então, se eu tenho esse sentimento de posse, muitas vezes, num nível superior, isso pode ser uma devoção inegoísta. Então, cabe a gente tentar puxar essa cordinha e tentar, que não é fácil, obviamente, né? Mas a gente tentar, a partir, usando a nossa mente, usando a lei das correspondências, a gente tentar entender que será que será que a minha alma está procurando expressar através de mim, que por enquanto ainda está num nível de glamour, ainda num nível de ilusão, mas o que mais que tem para se expressar? Qual que é a correspondência superior disso que eu estou vivenciando agora? Então, é uma técnica que a gente pode se utilizar. Esta também pode ser um glamour, a devoção inegoísta, mas será de uma natureza superior. E através dela poderemos cultivar uma correspondência ainda maior, né? Que é um espírito, uma aspiração e um espírito de serviço. A sublimação de um glamour inferior para um superior é, dessa maneira, um método de lidar com eles em prestações. Ela também nos permite reconhecer com desapego a utilidade temporária dos glamoures superiores. Na psicossíntese, a gente fala muito dos baby steps, né? De como é importante a gente reconhecer e celebrar pequenas vitórias. Então, cada vez que a gente consegue subir um pequeno degrau, que a gente consegue, mesmo que seja fazer essa troca de glamoures de um nível mais denso para um pouco mais sutil, já está ótimo. Aí a gente continua trabalhando para cada vez mais chegar num estado de liberdade de consciência. Mas é um processo naturalmente gradual. Vamos ver onde que a gente tá. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá difícil de entender ou tá dando para acompanhar? Tem alguma dúvida? Tem alguma experiência que vocês gostariam de partilhar? Tudo bem. Tá bom. É necessário passar por essas etapas. Porque uma pessoa que, por exemplo, está apaixonadamente apegada, não pode se livrar por si mesma completamente e, de uma só vez, de todo apego. Ela ficaria se sentindo perdida e vazia. Em vez disso, o apego deve se tornar mais inclusivo, ser estendido para abranger mais e ser mais difundido. A técnica, portanto, não é amar menos, mas sim amar mais, expandir o nosso amor e aumentar os objetos aos quais dirigimos esse amor. Através desse método, a energia emocional que antes era usada de maneira excessivamente exclusiva ainda pode ser usada. Ela não é represada ou frustrada, o que não faria bem e poderia até mesmo fazer mal. A intensidade da carga emocional é difundida e expandida para incluir um campo cada vez mais amplo, e assim é utilizada mais efetivamente. Isso ilustra que lidar com glamoures não é tanto uma questão de lutar contra, mas de encontrar a correta técnica, ampliando nossa perspectiva e utilizando nossas energias de maneira mais proporcional. Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu fui fazer a formação em psicossíntese, estudando a obra do Assagioli, é justamente a inclusividade. O Assagioli sempre inclui, né? Então, ele trabalha muito com aquele tripé, né? Reconhecer, aceitar e me tornar responsável. Então, ele diz que a gente deve sempre ter uma visão clara, sem se iludir,
Então, reconhece o que está no nosso campo aqui, aceita e me torno responsável para, a partir desses baby steps, a partir dessa lei das correspondências, a gente vai conseguindo se desidentificar, vai tornando a nossa consciência, hoje eu estou meio ruim, a nossa consciência cada vez mais inclusiva, cada vez mais compreensiva e, no fim das contas, cada vez mais amorosa. Outro ponto no processo de lidar com nossos glamoures é que, após ter reconhecido um glamour específico, não é bom pensar sobre ele ou prestar-lhe muita atenção. Fazer isso só o aumentaria, devido ao seu efeito nutridor, o efeito, perdão, nutridor da atenção e do pensamento. Ele logo assumiria uma importância exagerada. Uma atitude que precisamos adotar é o desapego. Em outras palavras, a desidentificação, que a gente falava agora, né? Dessa maneira, após reconhecer um glamour e estabelecer o necessário plano para lidar com ele, podemos também tirar vantagem do fato de que as coisas morrem por esgotamento ou por inanição. Então, cada vez que a gente percebe em nós certas tendências negativas, certas tendências que aprisionam a nossa consciência, nos limitam em expressão, cada vez que a gente fica nutrindo isso, que a gente fica lembrando, né, a gente vai alimentando. Então, um jeito é a gente começar a se desidentificar, deixar de nutrir e começar a nutrir aquela correspondência superior. Porque se aquele negativo, se aquilo que ainda é rudimentar está presente em mim, ele com certeza está velando algo mais elevado. Então, se a gente começa a reconhecer e a nutrir aquilo que eu entendo, pode ser que eu não tenha total razão, mas também faz parte do meu processo, né? Reconhecer, tentar, ousar, explorar. Então, se eu começo a identificar aquilo que pode estar conectado pela lei das correspondências a uma natureza superior e eu começo a me conectar a isso, também naturalmente eu vou fazendo isso crescer. Eu vou auxiliar nesse processo de manifestação utilizando uma outra lei, que é a lei da invocação e da evocação ou resposta. Então, conforme a gente vai conhecendo as leis, a gente vai também aplicando-as no nosso próprio processo de desenvolvimento da consciência. Essa atitude também ajudará a eliminar os círculos viciosos frequentemente criados pelos glamoures. Por exemplo, deixa eu só subir um pouquinho. O glamour do medo frequentemente é aumentado pelo próprio medo, de modo que ele cresce em força e pode até alcançar a intensidade de uma fobia ou um pânico. Entraremos nas várias técnicas psicológicas e espirituais para lidar com os diferentes glamoures posteriormente nesse estudo. Mas, por enquanto, como mencionado antes, os estudantes são recomendados a usar a técnica da desidentificação e assumir essa atitude mais e mais ao lidar com seus glamoures e também com sua vida em geral. É um método fundamental e muito valioso de educar o subconsciente e estabelecer um forte centro de consciência do eu dentro de nós mesmos. Tudo bem até aqui? Sim, sim. Eu acho que antes da gente entrar no próximo tópico, a gente acho que pode deixar aqui para a próxima semana. Eu acho que valeria a pena a gente fazer brevemente um exercício de desidentificação, só para também não ficar tão abstrato isso que a gente está falando, né? Claro que a gente já fez anteriormente, mas talvez fosse bom aqui a gente aproveitar esses 10 minutinhos
que a gente tem, para a gente também, eu vou soar o sino. Procure então encontrar uma posição que seja confortável. Procure levar a sua consciência ao centro ágina, apoiar a sua consciência neste centro, entre as sobrancelhas, e observe a sua respiração por alguns instantes. E ao observar o seu processo respiratório, procure se desidentificar de todas as pessoas, de todos os lugares e de todas as situações, trazendo cada vez mais o seu olhar para o eu consciente. Procure então reconhecer o seu veículo etérico como um campo de forças energéticas. Procure reconhecer o seu veículo emocional como um campo de forças sensíveis. Procure reconhecer o seu veículo mental como um campo de forças racionais, intelectuais, cognitivas. E nesse mesmo olhar de observação, imagine um cordão luminoso, dourado, que se eleva do seu cérebro e permeia sua natureza etérica, emocional, mental, e se ancora na alma, no seu eu mais profundo e verdadeiro. Procure assim elevar a sua consciência a este ponto, se reconhecendo como um ser imaterial, espiritual, uma fonte de consciência luminosa, amorosa e volitiva. A partir deste alinhamento, procure cada vez mais trazer luz ao seu veículo mental, reconhecendo na lei das correspondências que a luz e mente se complementam. Procure se conectar com a qualidade de amor
e irradiar amor ao seu veículo emocional. Reconhecendo também, através da lei das correspondências, que o amor e as emoções são complementares. Da mesma forma, procure se conectar com a vontade, com o propósito e irradiá-los ao seu veículo etérico, também reconhecendo a correspondência entre a vontade da alma e a expressão no plano material. E vá cada vez mais reconhecendo a si mesmo como uma alma em expressão através da personalidade. E assim como você, reconheça que cada ser humano é também uma alma buscando expressar luz, amor e propósito através das suas personalidades criadas. E então nós tomamos uma nova e profunda respiração. E suavemente abrimos os nossos olhos. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Que nós tenhamos, Bem. que nós tenhamos uma excelente terça-feira. Quem puder estar conosco, a gente vai estar também às 7h30, hoje, excepcionalmente, da noite, nessa mesma sala do Zoom. Eu tinha dito que era 7h15, mas é às 7h30. E a gente vai também fazer uma meditação e eu separei alguns trechos sobre o desenvolvimento da consciência grupal para a gente refletir hoje à noite, até umas 8h15 mais ou menos. Depois a gente vai dar continuidade às nossas atualizações agora, lá na casinha, não mais no Gael, onde a gente vai voltar a atuar, tá bom? Um grande abraço a todos, uma excelente terça-feira. Ah,